Olá para todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Pode Evoluir. Hoje estou aqui ao lado do meu amigo Igor Visconti, André Kodama, Felipe Calaça e eu, Lucas Kodama. E o episódio de hoje é um tema que eu acho que é muito interessante, que faz parte da vida de muitas pessoas. Pode ser que você que esteja assistindo aí já passou por isso também, que é como ser bom, mas não ser tolo. E aí, assim, para a gente começar, né, esse assunto assim, a gente tem que caracterizar o que é ser bom, o que é ser tolo, né? Por exemplo, ser bom é simplesmente não ser mal? O que é ser bom no ponto de vista de vocês? Já começou mandando uma braba. Braba. E o negócio é a diagonal, né? Então, Tá vendo? Pode mudar a regra. não, pode ser o diante de frente. Já peguei a diagonal aqui, já mandei o escudo aqui, já foi pra... Já refletiu. Só um ponto que eu acho que é legal trazer, essa importância dos conceitos, porque é igual, por exemplo, o conceito de... que tem um pouco a ver com esse aspecto de ser bom e de fazer o bem também. Esse aspecto de, por exemplo, da inocência de uma pessoa inocente e de uma pessoa ingênua. Porque antes eu não tinha esse conceito. Qual que é a diferença de uma pessoa ingênua e uma pessoa inocente? E uma pessoa ingênua é aquela que não tem capacidade de discernir. E uma pessoa inocente é algo de bom. É uma pessoa que, se acontece alguma coisa, você fala, não, aquela pessoa não é. Ela não fez esse mal que a galera tá falando. Então ela é inocente. Então é um princípio meio que de bem que a pessoa tem. E da mesma forma é interessante a gente ter esse conceito em relação ao bem também, por exemplo. Acho que, por exemplo, uma das características de uma pessoa do bem, de fazer o bem, é algo inocente, mas não ingênuo. Eu acho que esse é um dos aspectos. Eu acho que está muito relacionado com uma pessoa que é boa, é uma pessoa do bem, é que faz o bem, mas de forma inteligente também, né? É isso que eu ia falar. O André vai falar também, mas eu acho que tem um limite, né? Até onde você é bom e até onde passa a ser ingênuo, por exemplo, né? A fazer coisas inconscientes e que às vezes está te prejudicando, na verdade. Se está sendo bom, ele está te prejudicando, né? Mas acho que vai um pouco nessa linha também. Você ia falar alguma coisa? Não, eu penso assim, velho. Tem um aspecto de bondade que a galera tem muito, assim. De que ser bom é tipo assim, você sai ajudando todo mundo. Ah, eu vou ajudar o cara Faz na tudo rua, pra todo mundo. Faz tudo pra todo mundo. Isso é ser bom. Entendeu? Uhum. E na minha concepção, isso não é ser bom. Porque a bondade está muito ligado também ao... Você, por exemplo, né, nesse aspecto de ajudar sempre não só de você oferecer a parada ali pronta para a pessoa. Porque muitas vezes a gente tem disso, atrelar essa bondade, sei lá. Se eu tô precisando de alguma coisa, eu entrego pronto para ele aí, o negócio. Que ele já tá precisando. A bondade também, ela tá ligada com você conseguir que a pessoa, como é que eu vou colocar saiba usar e saiba criar as coisas por si só. Sabe resolver os problemas, sacou? Por exemplo, você ensinar a pessoa a fazer algo em vez de dar pronto. Isso. Muito nesse ponto. É porque a galera quer atrelar. Quer não, né? Tem um pouquinho. Atrelar a bondade é você... me fugiu a palavra, cara. Não é servir também, não sei. Eu vou pensando aqui. Mas o aspecto que o Diabo tá falando que eu acho que é interessante é no sentido, tipo assim, de você fazer o bem, ou de você entregar um bem, e ver o uso que a pessoa faz disso. Isso. Porque aí você perpetua o bem. Não é tipo assim, vou fazer o bem sem olhar quem. Você tem que olhar aqui que a pessoa tá fazendo. Exatamente, é isso. Porque você pode entregar o dinheiro pra pessoa, a pessoa... é um bem o dinheiro que você vai estar entregando. A pessoa fazer um mau uso daquilo, e aquele bem que você fez, ela não vai perpetuar. Então imagina, se você consegue fazer um bem pra uma pessoa, e essa pessoa consegue perpetuar esse bem, não necessariamente pra você de volta. Você não tem que fazer o bem esperando a parada voltar pra você. Mas se você entrega o bem pra uma pessoa e você sabe que essa pessoa vai fazer o bem pra outras pessoas, você tá fazendo o bem de forma inteligente. Porque aí o bem perpetua. E tem o ponto do interesse também, né? Porque tem muita gente que fala que tá fazendo bem, mas tá pensando em algo em troca já. Algo mesquinho ali. Já tá tipo assim, tá fazendo
pra depois você cobrar ou você ter algo de volta depois. E essa reflexão é importante, tipo assim, de quando que você tá fazendo realmente o bem. Porque nesse caso aí, você não tá fazendo o bem. Exatamente. Né? É isso que eu tô falando. Mas na cabeça, você tá fazendo bem. Só Assim, que você tá com o interesse por trás que tá manchando esse por bem. exemplo, o cara que... Exatamente, talvez o bem que você pode estar fazendo, só que tá manchando bem. manchando bem. Manchando bem. Exatamente. Então não é o bem na sua plenitude ali. Então, sei lá, o cara tá... Vou ajudar o Felipe aqui, mas, pô, velho, eu falo pra todo mundo que eu tô ajudando o Felipe, sacou? Eu fico ali, Pra aparelhar. pô, aí, Felipe, tô te ajudando, sacou? Muita Tipo gente assim, faz isso pra aparecer. pra aparecer, exatamente. Aparecer. Mas esse, uma aspecto, pessoa mas esse é de- aspecto de caridade também, né? Vai chegar no final do ano, aí Natal, aí todo mundo mostra. É, vídeo, nossa, eu E sou... o restante do ano, sou o que você tão tá bom, fazendo? cara. Exatamente. Eu ia fazer essa pergunta mais pra frente, essa relação do bem em ser caridoso e tudo mais, mas eu acho que tem outros aspectos também que envolve, que, assim, às vezes tá muito ligado, né? O bem em ser caridoso, aí o bem em se entregar, às vezes num relacionamento, numa amizade, e de estar sempre disposto também, né? Por exemplo, esse cara é bom, ele está sempre disposto para me ajudar. Qual que é a relação que vocês enxergam sobre esse ponto? Sem ser caridoso, que vocês já falaram, mas de se entregar num relacionamento de amizade ou de amoroso, enfim, ou de estar sempre disposto para quando a pessoa precisar. Assim. Então, porque existem vários tipos de caridade, no sentido de você pode doar alguma coisa, você pode ensinar a pessoa a fazer alguma coisa, você pode, às vezes você escutar, conversar, você está fazendo bem para a pessoa, às vezes você ajudar com ela com algum problema, então, assim, dar um conselho. São várias formas que existe se ajudar. Então, a própria amizade, tipo assim, se você cultiva uma boa amizade, você está fazendo bem ali, de certa forma. E tem esse ponto da caridade que a galera confunde muito, saca? Essa caridade. Acha que caridade é, às vezes, simplesmente dar esmola. Isso. E muitas vezes não é isso, saca? Tá muito além disso. Porque a galera fala assim, fiz minha parte. Não, Saca? olha que interessante. O que você sente quando eu chego e falo o seguinte: Lucas, eu dei esmola pra alguém. O que você pensa dessa pessoa? Um coitado. Um coitado. É. Então, tipo assim, a caridade que a galera liga, muitas vezes tá ligado a algo de tipo assim, eu vou dar o resto pra essa pessoa. Isso. Tem uma comida lá em casa, o resto eu dei pra ela, dei uma esmola pra ela. Eu tirei do que não faz falta e dei. Entende? Então, tipo assim, e tem outros níveis de caridade. Porque a verdadeira caridade é aquela que você ensina a pessoa a pensar, aquela que você leva um elemento da pessoa, porque ali muda a vida da pessoa. Então, não é algo que você rebaixa a pessoa. Porque a primeira impressão que você tem, você fala, não dei esmola pra alguém. Você fala, a pessoa é uma coitada, tá morrendo, tá passando fome. E a gente vê que... Recordei. E não é que é errado fazer isso. Porque tem pessoas que realmente vão Que precisar. vai precisar. Exatamente. Eu recordei aqui. Um dos aspectos de fazer o bem, quando a gente pensa, tô fazendo o bem, é de dar alguma coisa pra pessoa. Mas dar o quê? E eu lembrei desse axioma, é isso que eu tava tentando lembrar. Dar é ensinar, não é? Então, quantas vezes a gente está ensinando alguém a fazer alguma coisa? Bem interessante, porque tem um complemento do ensinamento. Dar é ensinar, porque todo exemplo é um ensinamento. Exatamente. Então, esse aspecto só de você de ser Ser um exemplo, você já tá... você já tá dando, exatamente. você já tá fazendo a caridade. Fazendo bem. Isso é muito interessante. A gente tem muito desse aspecto de fazer o bem, alguma coisa assim, muito ligado ao material. Muito ligado ao físico. Ao a gente físico. pensa muito nisso. Exatamente. E, tipo assim, não tem nada de errado, igual vocês falaram. Às vezes a pessoa tá precisando de uma esmola, tá precisando de alimento, que é urgente ali, né, velho? É a mesma coisa que você fala assim. Vou ensinar ela a trabalhar pra ganhar não um deu dinheiro pra peixe, comprar a comida não dela. deu peixe, ensina a pescar, mas pô, a pessoa tá morrendo de fome ali, você tem que dar o peixe primeiro pra pessoa conseguir sobreviver e depois ela A aprende a pessoa pescar. tá precisando segurar a vara de pescar. Também tem esse ponto. Esse aspecto. realmente. E tirando essa parte de caridade, que eu acho que é o mais comum que a gente enxerga hoje, né? No ponto de vista de fazer o bem, né? Mas esse ponto de estar sempre disposto também, porque o que eu percebo muito é porque você chega e fala sempre sim para a pessoa que está precisando da sua ajuda. Não, me ajuda. Aí sim, me ajuda, sim. E uma vez que você fala não às vezes para a
aí ela fala assim, não, essa pessoa não é tão boa assim pra mim. Uhum. Ela não tá sempre disposta pra me ajudar. E aí eu vejo que isso é muito ligado na característica de ser bom ou não também, né? As pessoas enxergam dessa forma, né? Exatamente. É porque tempo é vida. Se você tá dedicando tempo, do seu tempo pra outra pessoa, você tá dando sua vida pra outra pessoa. Uhum. E isso é um fator de bem. Normalmente as pessoas que... E eu sinto que é algo que você atua, na maioria das vezes, por uma certa correspondência, por uma certa gratidão. Porque você tem amigo, familiar, ou seja quem for, que tá fazendo parte do seu ciclo ali, se você dedica o tempo pra pessoa, é algo que você tá correspondendo com algum bem que você também recebeu. E é interessante, porque fazer isso de forma consciente, porque é igual, por exemplo, aquele aspecto que a gente trouxe sobre amizade. Você tem uma amizade. E beleza, quantas pessoas que têm amigos, só que muitas vezes 99,9% do que a gente faz não é algo consciente. Se seu amigo chama pra você, sei lá, você pro aniversário dele, muitas vezes você pensa, eu vou, vai ser legal? Mas você não pensa, é importante minha presença lá, porque eu vou estar alimentando a amizade que eu tenho com ele. Você vai estar feliz da minha presença. Exatamente, lá, então tem esse aspecto de, tipo assim, o que a gente tá fazendo, você tá dedicando tempo no relacionamento familiar, você tá alimentando aquilo, você tá fazendo bem. É interessante você ter essa consciência. Eu acho que esse é um ponto. E sobre o que você falou de falar sim e falar não. Que a galera atrela muito, né? Pô, a pessoa que tá sempre ali disponível, que tá falando sim, tá fazendo bem. Mas muitas vezes quando você fala um não, você tá fazendo bem pra pessoa também. Sim. Olha só que interessante, um exemplo. O Buffett lá nos Estados Unidos, que é um dos maiores investidores. A galera... Ele tava, sei lá, na época, sei lá, com quantos bilhões? Sei lá, 90 bilhões, 100 bilhões. Não, não sei de onde. E a galera, tipo assim, ele nunca tinha feito praticamente uma doação significativa. E aí vem aqueles juízos prévios, né? Pô, mas cobrando o cara, tanto né? dinheiro, por que não doa? Aí também já vem aquele questionamento, por que você não faz o que ele fez? Depois o cara abdicou de um tanto de coisa. Isso é uma parada que me mata. É como se fosse, tipo, a pessoa trabalha 6 horas por dia, a outra trabalha 18. Aí ela foi trabalhando 18 e ficou rica. Aí essa aqui trabalhou 6 horas por dia e tem uma vida mediana. Aí a pessoa que tem a vida mediana fala, Quer cobrar o cara que fulano tá com ralou. Ferrari, por que ele não dá o dinheiro? Não precisa disso Exatamente. tudo. Então, trabalha 18 horas, tem a Ferrari, dá a Ferrari que você tem, né? Pra galera, entendeu? Mas e concluindo, aí o Buffett, a galera falando que ele não fazia nenhuma doação e tal, ele sofreu esse certo juízo da galera. Cobrança, né? E aí tem até um documentário do Bill Gates, que o Bill Gates, que também é um bilionário, que a galera taca pedra, ele fez um projeto social na África de acabar com a poliomielite da África. E uma das pessoas que financiou esse projeto foi o Buffett, que era amigo do Gates. E foi, sei lá, foi uma doação tipo, de 50 e pouco bilhões de dólares. Tipo assim, uma das maiores doações que já teve no mundo. E o cara fez. E interessante porque antes, quando o pessoal falava pra ele doar o dinheiro, ele falava, eu sei multiplicar meu dinheiro melhor do que qualquer outra pessoa. Não tá no momento de eu doar agora. Não tá no momento de eu tirar o dinheiro pra fazer outra coisa. Vai chegar o momento. Ou seja, ele tava com dinheiro, ele foi aumentando mais o dinheiro com capacidade que ninguém tinha, porque o cara era investidor, juntou um dinheiro e fez o bem muito maior. Ou seja, ele falou não. Ah, faz tal coisa. Não é o momento. Depois fez o bem muito maior. E que doideira. Se você for parar pra ver, analisar a trajetória dele, né? O percurso dele, do Gates, dessa galera, dos bilionários. A galera tava cobrando ele de fazer um bem, uma caridade, doar essa grana pra alguma instituição, pra alguém, né? Só que quantos bens ele não fez gerando emprego? Que é um bem muito maior, velho. Porque o cara gerou emprego, aí a pessoa, tipo assim, com a dignidade dela, pôde trabalhar, ter a renda dela, às vezes gerou outros empregos também. É um bem que sem infinito. Infinito. A galera não entende, tipo assim, igual o dono da Amazon. Não, pô, o cara é bilionário, chegou a ter 200 bilhões, o cara tem que doar esse dinheiro. Sabe quantos funcionários tem na Amazon? Mais de 1 milhão de funcionários tem na Amazon. O cara criou a parada, tem 1 milhão de funcionários, todo mundo é beneficiado com a Amazon. Exatamente. Você pede a parada chegando na sua casa, aí você tá pedindo, usufruindo e você tá xingando o cara. Tá bilionário, não, cara, não tem que dar. Então, tipo assim, pra nos desviar do assunto, pra começar a entrar no negócio de bilionário, mas é interessante, velho, porque muitas vezes a gente tá recebendo vários bens e ainda assim a gente é ingrato com aquilo, não tem consciência do parado. Porque a galera só visualiza a pessoa lá, ó. O cara lá com a Ferrari. Ninguém da trajetória. Entendeu? Sobre esses bens, tem um ensinamento da sabedoria filosófica que é interessante. Não sei se eu vou lembrar na íntegra aqui. Mas é acordar o bem recebido, é se fazer merecedor de tudo que pode lhe ser ofertado amanhã, né?
ser oferecido amanhã. Então, tipo assim, muitas vezes a gente não recorda, a gente nem enxerga o bem que está sendo recebido. E esse é um ponto. É como se fosse um aspecto aqui. Nós vamos tratar disso um dia de maneira mais aprofundada. Nós vamos colocar o conceito que cada um tem, não importa, ou talvez você não acredita, enfim, sobre Deus. Uhum. Tem gente que fala assim, não, pede alguma coisa para Deus. Ai, Deus, Uhum. eu queria tal coisa. Depende da pessoa, conseguiu aquilo, seja vindo de Deus ou não, só para... E a pessoa nem recorda daquilo. Então é como se fosse tipo assim, pô, Deus, eu queria esse emprego. Agora a pessoa tem um emprego e nem lembra que pediu a Deus. Depois pede de novo. Então, tipo assim, não tô colocando no aspecto nada de... Mas é só pra mostrar o tanto que a gente não consegue nem recordar do que acontece na nossa vida. Então, tipo assim, se você não recorda o bem que você já recebeu, como é que você vai ser merecedor de receber uma coisa maior amanhã? Uhum. Você não tem nem consciência do que você recebeu. Exatamente. Eu cheguei a ver um axioma que fala sobre isso mesmo. Como que é? As palavras são difíceis aí, pode tentar trazer. Mas é algo nesse sentido. Tipo assim, você sabe que algo foi bom quando você recorda e passa pra frente, ou quando você... Perpetua aquilo. É alguma coisa nesse sentido, mas que não fica esquecido, não fica ao léu, né? Uhum. A gente trouxe bastante desse aspecto de ser bom, né? Só mais um ponto sobre esse aspecto de ser bom, acho que é interessante trazer também, porque eu sinto que o fato de ser bom não é uma característica que a pessoa tem que ter. Tipo, a pessoa é boa, ela faz isso. Ou ela é Então, isso da hora. Ela é boa porque ela doa. Então, como identificar se eu estou sendo bom? Então, eu penso que tem algumas virtudes que formam um ser humano bom. Porque é aquilo também. Eu tenho... Por exemplo, uma pessoa que é simpática. O que é simpatia? A pessoa, um dos aspectos, ela cultiva pensamentos benévolos com a outra pessoa. Então, ela quer o bem da outra pessoa. Ela é simpática com aquilo. Então, por exemplo, uma pessoa ser simpática é uma virtude de bem, que gera o bem. Então, eu penso que se você identificar se você está atuando com bem, quais pensamentos você está atuando. Esse é um aspecto. Assim, analisar o que você fez o bem, você atua, por exemplo, simpatia, que é uma das virtudes, o altruísmo também. Analisar o que você fez também, como aquilo perpetuou. Né? Porque às vezes você toma uma atitude ali e tal, às vezes nem foi consciente, às vezes foi inconsciente. Mas se observar depois, pô, velho, isso aqui que eu fiz, o que aconteceu? Né? Eu ajudei aquela pessoa, dei um conselho para aquela pessoa, o que aconteceu com aquela pessoa? Ela seguiu o conselho e ficou mais feliz, e aquilo fez bem para ela, entendeu? E essa análise, ela vai ser boa para identificar isso também. Então, pô, velho, aquela atitude, aquele conselho que eu dei foi bom, então Mas fiz bem. eu acredito que tenha coisas que venham, às vezes até antes, e que, independente do que você vai receber em troca, te faz ser bom, por exemplo. Você atuar com respeito. Você ter respeito com outra pessoa. Independente se a pessoa vai ser recíproca com você em relação a isso ou não, você está sendo bom. Fazer bem pelo bem mesmo. É bom por ser bom. Exatamente isso. Educação. Outra coisa. Que eu acho que, assim, independente da situação, isso vai pro lado de ser bom. Eu penso que se você pegar na concepção mais alta do ser bom, eu acho que tem a ver com o fato de você fazer ou estar atuando de acordo com uma evolução. Então, tipo assim, se você está fazendo bem para outra pessoa, na concepção mais alta daquilo, você tá fazendo alguma coisa que você tá evoluindo, a pessoa também tá evoluindo. E aí você vai ter que atuar com respeito, você vai ter que atuar com todas as virtudes. E quanto mais você consegue atuar isso de maneira acertada, maior o bem que você tá fazendo. E eu penso que tem mais... A própria evolução de si mesmo, a própria aperfeiçoamento como ser humano, já é um bem que você faz para as outras pessoas. Porque se você se melhora, se torna uma pessoa mais respeitosa, uma pessoa mais simpática, uma pessoa mais inteligente, você acaba afetando os que estão à volta de você. Já é para todos os ensinamentos. Então você vai trazer um conselho mais acertado, você vai ter um exemplo melhor. Então são vários aspectos que, se você se melhorar primeiro, automaticamente você já está fazendo bem. E eu penso que o grande aspecto de ser bom é de atuar com a verdade
de ser correto. Então, uma pessoa, ela não consegue ser boa e atuar com a mentira. Sim. São coisas incompatíveis. Tá? Tem que ser bom na verdade. Ser boa na verdade. É interessante, se a gente fizer o bem pra alguém e é rechaçado, e a pessoa atua de forma equivocada, de forma egoísta, e aí, você fez errado? Não. Bem, Por isso que então, não. por isso que eu acho que, assim, depende muito de qual bem você está proporcionando. Igual, por exemplo, igual eu tô falando, você agir com respeito e educação, por exemplo, é um bem que, independente se você for rechaçado ou não, você está sendo bom, né? Aí eu acho que existem outros meios de bem que você pode ser rechaçado e aí, se você continuar com aquilo, passa a ser outra coisa que nós vamos falar daqui a pouquinho. É porque, por exemplo, você tem uma namorada e aí vamos supor que sua namorada está fazendo alguma coisa que seja errada no sentido que você observa claramente para a vida dela. E você dá um conselho, você tenta levar um elemento e não adianta. E aí, você leva uma vez, duas, daí você para? Porque não teve correspondência àquele bem a princípio. O que vocês acham? Então, eu acho. Aí o ponto é uma linha meio tênue, assim. Mas aí dependendo, você tá esperando uma correspondência, que Mas dependendo não muitas tá vezes- muito certo. Sim, mas quando eu tô, só pra deixar claro, quando eu falo correspondência, não daquele bem voltar pra você, mas no sentido de, tipo assim, pô, a pessoa não cometeu Ela mais aquele assimilou erro que que você tá tá- prejudicando ela mesma. Então, mas aí às vezes, porque é complexo, né? A Pode ter várias Tem situações. várias situações, mas eu vou colocar assim, você tá falando da Uhum. namorada, você tá dando um conselho ali, você tá tentando levar um bem, e ela não tá absorvendo muito. Mas quanto tempo demora pra pessoa, dependendo, mudar alguma coisa, né? Fazer um câmbio pra alguma atitude que ela tá tendo. Uhum. Então, será que vale a pena desistir porque ela não teve, né, essa mudança no prazo que você esperou, por exemplo? Não aceitou esse bem no prazo que você esperou? Porque às vezes tem muita gente que não tá preparada pra receber um bem. E essa é uma reflexão que você tem que fazer. Muitas vezes fala assim, quanto tempo eu demorei pra fazer? Pra mudar uma posição? Porque eu quero que a pessoa mude de uma hora esse é pra um outra. ponto É a questão da paciência mesmo. da paciência. Porque você leva um elemento, se a pessoa não mudar na hora, aí você já fala, então não vou falar mais nada. Um exemplo claro é às vezes você tem um filho. Você vai ter que falar 70 Quantas vezes você vai ter alguma que coisa corrigir? pra ele poder, tipo assim, entender. E aí Exatamente. aí só porque na primeira, se ele não entendeu, você não vai falar mais. E é muito interessante esse ponto. Que até levando sobre esse aspecto do filho. O pessoal, eu vejo muita gente, né? Não vou generalizar, mas eu vejo muita gente que não tem essa paciência. Então, essa paciência da correção, de levar um bem. Então, tipo assim, sei lá, um filho. Ele tá errando isso aqui, a atitude não tá legal. Falou uma vez, duas vezes. Falou se terceira vez não ajuda dessa forma, então deixa ele fazer da forma que quiser. Não é assim que funciona. Ele é assim mesmo. Quantas entendeu? frases Exatamente. Mas eu tô trazendo esse ponto, velho, porque é interessante quando a gente muitas vezes analisa de forma fria. É algo muito tipo assim, eu fiz o bem, fiz uma parte. Não vou fazer de novo. Você só atua com o mental. Exatamente. Ali, né? E aquela imagem de, uma vez passaram no sentido de, para ajudar as pessoas, por exemplo, você tem várias pessoas atoladas. Você vai ajudar as pessoas que estão menos atoladas e essas pessoas vão ajudar você a tirar outras pessoas que estão mais atoladas. Mentalmente faz sentido. Mas aí vem a reflexão. E se a pessoa que está atolada até aqui é o seu filho? Você vai ajudar a outra que está até o joelho que você nem conhece? Porque isso é a hipocrisia que o mundo coloca. Não. Ajuda a pessoa que está até o joelho. É o ser humano. Tá, mas o afeto que você sente pelo seu filho é muito maior. Não tem como. Tipo assim, se for sua mãe, você vai querer ajudar a pessoa, ela pode estar atolada até aqui, velho, que você vai querer tirar ela, entendeu? Então, tipo, quando você atua só de forma mental, de forma analítica, é muito fácil falar, não, ajuda quem tá menos atolado, tal. Mas o afeto, ele tem esse poder. O afeto, ele vai criar a paciência pra você corrigir seu filho mais de uma vez. Ele vai ter a paciência de, enfim, se levar algum elemento pra sua namorada, pra alguém mais próximo. Então é importante trazer esse ponto também, porque o afeto, ele tem que estar presente. Exatamente. É interessante, né? Porque com quem a gente tem mais afeto, a gente quer mais o bem da pessoa. Então, por que a gente não cria conscientemente afeto por outras pessoas?
Essa é a missão. Isso é lindo, né? Essa é a missão. É missão. Não, mas assim, vai porque que- quando a gente fala outras pessoas, parece assim, pô, velho, muitas pessoas, mas uma pessoa ali, Uhum. Ó. tipo assim, 2 pessoas, Uhum. você já tá fazendo, você tá expandindo bem o que você tá fazendo. Sim, sim. É porque isso, eu acho que é legal também trazer esse aspecto que eu falei do afeto, é porque tem a parte do amor, tem o conceito do que é o amor e tem o conceito do que é o O que é o afeto. afeto. Né? Que a gente já aprende que é a parte do... Que o Amor afeto é a parte do amor feito consciência. Isso, afeto. E é interessante, porque quando você tem afeto é porque você construiu algo de forma consciente. Uhum. Que a gente até tava conversando. As pessoas, eu amo, eu te amo. Aí outro dia... Muito banal. Não, eu te né? odeio, te odeio. Como? Tipo assim, que amor é esse que perdura, entendeu? Tipo, um dia você ama, no outro dia você odeia. O afeto não. Um exemplo disso é, por exemplo, se você tem um filho, você dedicou seu tempo, muito tempo seu, com o seu filho ali. Então é um amor e também foi criando um afeto. Não tem como do dia pra noite virar ódio. Não tem como virar raiva, entendeu? E não, tipo assim, o amor que a galera coloca já é uma palavra que tá banalizada. Eu te amo. Aí a pessoa pisou na bola, qualquer coisinha, não, eu te odeio. Nunca mais quero ver essa pessoa. É, Tipo aí assim, que provavelmente amor é ela esse? não amava. Não, velho. Ou tá falando isso da boca pra fora. Não, mas talvez ama. Porque continua O amando. ponto é esse, ama, mas não é um tem afeto. Exatamente, porque o amor pode ser muitas vezes algo instintivo. É. A pessoa ama a pessoa ali. Até nessa relação começa- de pai e filho tem, eu já vi muito caso assim. Tipo cara. as paixão, né? Não, mas começa o pai com ama paixão. o filho, mas não tem afeto. Uhum. E você vê que tem um conflito ali É porque, direto. É porque assim, na minha compreensão, por exemplo, em relação ao afeto, o amor e a paixão. A paixão é algo mais do instinto, mas ela dá vida ao amor. Uhum. Muitas vezes. Você começa alguma paixão ali. Às vezes é a faísca. Exatamente. E gera o amor. Só que o amor, velho, se você não tem parte da consciência, você criando aquele amor, a mente é muito vulnerável. Uhum. Então é muito fácil você ama a pessoa, mas vem vários pensamentos que perturbam aquele seu amor. E aí no outro dia vira ódio. Pronto. Uhum. Agora a parte consciência, quando você tem um afeto, você sabe o que você já fez pela pessoa. Exatamente. Você guarda uma gratidão. Não tem como você viver uma vida de 15 anos com a pessoa e não precisa falar que odeia a pessoa. Quando o seu afeto ele fosse consciente, o amor não, né? Na verdade, Sim, pode sim, ter um amor. Aí já também não sei, velho. Mas o que eu sinto e é o que faz sentido é como você ama a pessoa e no outro dia você odeia ela. Se você ama a pessoa é por uma série porque de eu- coisas, aí de repente estragou tudo, sumiu. É, porque você não tem consciência do porquê você ama aquela pessoa. Exatamente. A partir do momento que você vai criando essa consciência, vai virando afeto. Sim. E tem hierarquia de amor também. né? Mas Mas assunto, volta, Lucas, volta. voltando, esse aspecto de ser bom, né? Como identificar se está sendo bom ou não. Por exemplo, quem se inscreve no canal, curte o vídeo, geralmente são pessoas que São muito boas. tendem a fazer o bem. Não, tende não, total bem. Já tá fazendo só de algum E eu não dia. entendo, às vezes, porque algumas pessoas não curtem, não se inscrevem, Então, essa. não compartilham, sabe? Porque é o que a gente tá falando. Tem que perpetuar. Se não compartilha, Não É perpetua. todo vídeo, like, comentário, compartilha. Mano, eu juro, mas isso é interessante. Porque até nesses detalhezinhos. Dependendo se você viu um vídeo e fala, Mas é como verdade. fez bem pra mim esse vídeo. Beleza. Esse cara me ajudou muito. E dependendo do teu pensamento, fala, pô, muitas pessoas poderiam se beneficiar aqui. E já aconteceu comigo, de eu ver um vídeo interessante, até mesmo coisa relacionada ao trabalho. Teve um vídeo e falar, pô, isso aqui é massa a galera assistir. Você mandar pra galera, porque é algo que vai acrescentar. E eu não faço muito isso. Mas Por que você não trouxe aí? Tem que falar isso aqui no podcast. não, mas calma, senhor. eu tô aqui no podcast fazendo isso. Aquela ideia. Mas é porque eu nunca fui muito acostumado de interagir com rede social. Eu tinha, mas tipo assim, eu não curtia nada. Tipo, zero. Não era porque era ruim ou bom. Muitas vezes eu achava bom, mas tipo, eu não curtia porque não era o Mas o costume. que isso tem né? a ver? Não, mano, porque muitas vezes isso rolou comigo. De eu ver um vídeo, pô, e não curti. Não compartilhei. Entendeu? Sendo que era uma parada que eu poderia fazer. Não, beleza, entendi. Não, tem Entendeu? a parte da interação na rede social ali. tem- Mas é porque, por exemplo, Isso eu tô- a parte de eu compartilhar uma coisa, eu sinto que não é questão da rede social, não. É o pensamento de que, tipo assim, quando eu vejo o vídeo, eu penso em alguém, falo, pô, isso aqui seria massa fulano assistir. E aí eu mando, independente da rede social, o que for. Aí eu mando a Não ideia. é sim, o ato eu de tô- compartilhar o vídeo, é o ato de compartilhar um bem, né? Exatamente. Então, mas é isso que eu tô falando. Pô, e até ser recíproco com a pessoa. Se Fez o vídeo. se eu tô vendo um vídeo
no YouTube lá e, pô, velho, o cara me ajudou numa parada que eu tava com dúvida, que eu tinha dificuldade e o cara esclareceu. Uhum. Pô, velho, é recíproco da minha parte retribuir esse bem também. Sim. De, pô, curtir o vídeo vai ajudar o cara, o canal do cara, É entendeu? interessante, velho. A gente viu o canal do YouTube antes, você não curte nada, não compartilha. Aí você cria um canal no YouTube, aí você... Esse vídeo aqui o cara Merece muito, ser velho. curtido. Merece, velho. Curte aqui, você no Comentar canal, aqui, velho. pô. Valeu, top demais. Mas o tema de hoje não é só ser bom, né? A gente tá indo muito para esse lado de ser bom, mas, igual a gente vem falando, tem uma linha tênue que começa a ir pro lado de ser tolo, às vezes, né? Uhum. E o que é o ser tolo? Pô, levantou a mão. Com vontade. Só, velho, caramba, só pra postar aqui. Só vai passar a mão na minha cabeça. Eu já tava preparado, velho. Mas já posso falar? 3, 2, 1, valendo. Pô, mas é porque a primeira imagem, quando a gente pensou nesse tema, eu fiquei com isso em mente, esse aspecto de ser tolo, eu acho que... Rapidão. Não, pode falar primeiro. Tá bom. Eu acho que é interessante trazer experiências ou imagens para representar esse aspecto do ser bom e do ser tolo. E um dos aspectos, por exemplo, que eu vejo esse aspecto de ser tolo é muitas vezes você dá aquilo que você não tem. Então, muitas vezes, dependendo, você fala, não, tem que ajudar o fulano. Sei lá, você tem que comer. Você tá com fome, você não tem o que comer, mas você vai dar alguma coisa pro outro, por algum motivo, e você vai passar fome. Isso, muitas vezes, não é um bem inteligente. Se você comesse e você falar, agora eu tô bem, eu vou procurar comida para ajudar outra pessoa, é algo, dependendo, que vai ser mais inteligente. Então, muitas vezes a gente se coloca... Talvez a imagem não ficou muito clara, mas muitas vezes a gente se coloca numa situação de, tipo assim, eu tenho que fazer aquilo, mas aquilo não vai gerar um bem maior. Vai ser algo que é momentâneo ali, que pode te prejudicar. E que futuramente aquilo não vai ser bom. É porque vai anular, né? Porque se você tá com fome, o cara tá com fome. Se você come, um vai continuar com fome. Se você dá pra ele, um também vai continuar com fome. Uhum. Então, de certa forma, não vai mudar a situação. Entendeu? Não vai evoluir. Agora, se você come, tipo, e fica bem, consegue um dinheiro, compra comida, os dois vão ficar sem fome. Entendeu? Nesse exemplo, é claro que é muito, né? Um aspecto de ser tolo tem uma imagem que demonstra pra mim isso claramente. Por exemplo, você tá andando na rua ali, em qualquer lugar. Aí tem um menininho pedindo esmola, falando assim que precisa muito, ou então, sei lá, tá precisando de alimento, tá com fome e tal. Senão, e chorando. Aí você vai e, não, beleza, vou ajudar esse menino, né? Pô, tá morrendo de fome, ele tá precisando de dinheiro e tal, beleza. Ou então, um exemplo melhor. Esse é melhor. Eu preciso, já viu aquela galera que chega pra você e fala assim, eu preciso do dinheiro pra complementar pra passagem de ônibus. Já viu essa galera? Não, direto. Direto, né? Aí uma vez, isso aconteceu comigo. Uma vez, eu falei assim, não, quanto você precisa? Não, é 2,50, eu preciso... Eu falei, dou 2,50 pro cara, beleza. Aí, velho, olha que doideira. Eu fiz um bem pro cara, ajudei o cara a comprar passagem de ônibus, ele tava indo embora pro bairro dele, sei lá. Aí eu vi o cara, depois de um tempinho, no outro ponto, pedindo a mesma coisa. Eu falei assim, velho, e eu atuei bem, beleza. Mas você sente meio enganado, mas não tirou a minha atuação, que foi boa. Naquele momento ali, eu atuei, né, da forma correta. Só que se aí eu vejo o cara de novo no dia seguinte, fazendo a mesma coisa. Aí eu dou dinheiro pra ele, aí nesse ponto eu tô sendo tolo. Porque eu tô vendo o cara atuando com erro. E tá ajudando ele. E tô ajudando o cara. E olha que interessante, só um ponto que a gente vai trazer disso futuramente sobre um tema chamado razão e sensibilidade. Razão e sensibilidade. Mas olha que interessante, porque a pessoa vem ali e a sua sensibilidade aprova você querer ajudar o outro. Claro, velho. E aí você fez algo do bem, a pessoa mentiu. A sua sensibilidade fez bem. Atuou de forma correta. A pessoa que mentiu. E aí é interessante porque depois a razão, vendo isso no outro dia, fala, opa, eu fiz um bem aqui, mas a pessoa não tá atuando de acordo com o bem. Exatamente. E ela tá fazendo isso aqui em sequência, que ela tá mentindo e tal. Então é interessante porque primeiro atua a sensibilidade e depois vem a mente ali pra, tipo, opa, isso aqui é certo, isso aqui é errado, não vou repetir isso aqui. É interessante esse ponto. E muitas vezes até a pessoa fica se martirizando também, né?
Tipo, não, tem um Véi, negócio. fiz errado. Mas é da Entendeu? pessoa, não tem jeito. Ela não fez errado. Tem muito disso. Eu já vou fazer pergunta e eu já vou responder ao mesmo tempo. Tá? Aham. Mas como saber se a gente está sendo tolo? Né? Se eu estou sendo tolo, se você está sendo tolo. E eu penso que tem duas formas da gente identificar isso. Acho que uma delas é quando a gente sabe que está fazendo o bem para uma pessoa e a pessoa, com certeza, ela não vai passar isso para frente, ou ela não é uma pessoa Bem morre, que vai né? atuar com bem também. Você está fazendo bem só por você fazer mesmo. Mas aí, na verdade, eu acho que... Pra você ficar bem. Pra eu ficar bem. Mas, na verdade, aí eu tô sendo tolo. Uhum. Eu acho que essa é uma forma. E a segunda forma é quando você faz um bem para uma pessoa que você às vezes não conhece, como foi o caso do André, por exemplo. Que deu dinheiro pro cara para ajudar ele na passagem, atuou com um bem, viu ele fazendo a mesma coisa com outras pessoas só para pedir dinheiro. Uhum. E aí, se ele continuar atuando da mesma forma com a mesma pessoa que ele não conhece, né, ele vai estar sendo tolo ali também. Ou seja, a sequência de fatores bons com a mesma pessoa, sendo que ela não está atuando com bem também, entendeu? Uhum. Acho que são essas as duas formas. Vocês enxergam mais alguma? Eu enxergo. Tem um ensinamento, que eu não sei muito na íntegra também, mano, da Logosofia, que fala que a tolerância acaba quando começa o abuso. Uhum. Então eu acho que quando você também perceber esse abuso, eu acho que ali tá o momento de você parar, porque senão você vai continuar, você vai ser tolo. Que ela é abusada e tá percebendo disso. Se ela Exatamente. continua atuando daquela forma, tipo, não, beleza. Então você tá ali ajudando. Você tá sendo aí tolo. sempre... Ela... Na cara do menino. É porque esse ensinamento eu passei pro Lucas. Eu falei, Lucas, aí você termina com ele, vai ser massa e tal. Aí Vai, eu já estraguei mandou. a visão, ué. A gente vendeu de novo. Mas aí é isso, Mas porque tem muitas vezes a gente tá ajudando ali e às vezes aquela pessoa que quer Mas esse sangue montar em si suga, exatamente. Pô, véio, toda vez ele te pede ajuda, toda vez ele fica no conforto ali só porque você tá ajudando. Ou o coleguinha na prova, que pede cola. Uhum. Ué. Ele sempre dá cola pro cara. Você Sempre só- dá cola. Ou então o Você cara- vê o cara não estudando. no trabalho ali, o cara, pô, eu sempre faço trabalho sozinho aqui e beleza. Né? Aí o isso cara leva o acontece crédito, que eu fiz trabalho sozinho. Você tá É. sendo tolo. Você tá observando que o cara não tá fazendo um negócio. Até você porque, tá abusando de você. você não tá ajudando. Não tá ajudando. Você não tá Você não tá ajudando. fazendo bem pro cara. É interessante, eu já me peguei numa situação assim. Teve uma época que eu tava até na FMG, até uns 5 anos atrás. Tinha uma parada que eu sempre pedia pra um cara que eu não vou citar o nome. Porque eu pensava na percepção assim, isso é fácil pra ele, velho. Ele faz isso rapidão. Aí eu pedia. Aí outra parada eu pedia. E ele me deu toque. Ele falou, pô, mano, Eu sei o que você tá falando. você sempre chega aqui pra pedir essas paradas e tal. E eu falei, pô, realmente, velho. Tipo, E daí? Me ajuda. é interessante, né? Porque tem coisa também que vai do bom senso da pessoa e tem coisa que a gente realmente é falta de discernimento. Porque eu pensei de maneira muito... Não foi amplo, mas eu pensei assim, você faz fácil, tipo, Não custa nada eu vou pro cara, demorar né? 1 hora, a pessoa demora 7 minutos, vou lá pedir. Beleza? Uma vez tranquilo, 2, 3, 4, 5. E o ponto é, tipo assim, tá, e o que eu poderia estar correspondendo com outro bem? E não foi o caso. Então, tipo assim, foi uma parada que isso me marcou. Eu falei, pô, realmente, velho. E aí eu fui analisar, eu tinha tipo assim, pedido umas sanguessuga, 4, né, 5 vezes a pessoa. Você tava abusando. sangue- Exatamente, tava abusando. É. E eu já percebi outras pessoas também comigo nesse sentido. Tipo assim, de você parar e falar assim, pô, velho, as últimas 15 mensagens que a pessoa mandou é tipo, pedindo alguma coisa, velho. Você fala, que isso, velho? Tá tudo bem? Tá tudo bem? É interessante esse ponto. Eu penso que esse aspecto de ser bom, mas não ser tolo, ele acontece muito com a gente, né, adulto, mas acontece muito nessa relação de pai e filho também. Eu tô falando isso porque eu já Você fiz já é isso. pai? Não. Eu não sabendo. Já fiz isso com meu pai quando eu era menor. Que eu nunca fui bom de fazer pela casa, por exemplo.
sempre meu pai chegava e ele me ajudava. Na verdade, ele fazia o para casa praticamente para mim. Dava resposta, né? É. E eu acho que tem muito desse aspecto também. Porque, assim, é uma relação de pai e filho e ele vai querer me ajudar, de qualquer forma, né? Ainda mais que, assim, vamos colocar 5, 6 anos de idade. Pô, menino pequeno, vou ajudar ele a fazer para casa, porque ele vai mal na escola e o que eu vou fazer, né? E aí ele sempre fazia o para casa para mim praticamente. Aí eu vi isso uma vez, né? Eu vi que ele fez o para casa para mim uma vez, aí que eu fiz. Só pedir Ele ajuda fez pro uma meu pai. vez. Ele deve fazer isso de novo. E de novo, e de novo, de novo. Ele sempre fez para casa para mim. E aí eu acho que tem muito disso. Porque por mais que seja pai e filho, ou mãe e filho, enfim, não é simplesmente você chegar e dar algo pro seu filho. É você ensinar ele também a fazer as coisas. Então, por exemplo, é esse aspecto de falar sim e não. Por exemplo, pai, faz para casa para mim? Não. Deixa eu te ensinar a fazer para casa. E aí, ok. Deixa eu te ensinar a fazer isso. E aí ele vai começar a fazer isso automaticamente depois. Então, eu acho que tem muito desse aspecto, porque a gente, enquanto adulto, a gente tem uma consciência melhor se a gente está abusando ou não. Mas quando ele é criança, acho que 5, 6 anos, eu acho que não tem tanta essa consciência de estar abusando ou não. Eu acho que isso é mais inconsciente, né? Fica mais visível aos nossos olhos, mas só que a gente meio que não recrimina isso, sabe? Não Porque é mais difícil não dá um com o toque pai, em velho, você. porque muitas vezes você quer fazer pelo seu filho. E falar não pra ele é difícil. Você falar assim, pô, velho, vou ter que ensinar ele aqui, velho, ele vai ter dificuldade. E aí você quer resolver o problema do seu filho, porque ele é seu filho, você quer cuidar, tem toda aquela coisa. É porque você, na sua concepção, né, eu entrei nessa jornada de ser pai recentemente. Tem alguns aspectos que você vai tentando trabalhar desde novinho. Mas esse ponto de, dependendo da situação, você falar não, tá atrelado a um pequeno sofrimento que ele vai ter ali. E aí você não quer que ele sofra. E você não quer que ele sofra. Só que é necessário que ele sofra para que ele consiga se superar e evoluir, né? Então... muitas vezes tem uma certa sensibilharia no sentido de também, Tadinho, não pode acontecer isso. Exatamente. Tem muito disso. E esse é o ponto, porque muitas disso. vezes, se você for uma pessoa, de certa forma, mimada, pra você não mimar seu filho é mais difícil. Exatamente. Então tem esse aspecto também, não, mas minha mãe nunca falou não. Vou falar não. É difícil, é isso? É difícil. Tem algum outro aspecto que vocês enxergam nessa linha tênue entre ser bom e ser tolo, por exemplo? Tem um aspecto que eu vejo assim, não sei se é exatamente isso, mas tem aquela imagem, eu acho que é mais sentido do bem, assim, de fazer o bem de forma inteligente. Porque isso aconteceu comigo, eu tava uma vez na Catalão, aí eu tava num Celtinha, e aí tinha um cara, o cara devia ter uns 55 anos, 60 anos, vendendo bala, tipo, ele colocava no retrovisor assim, e o cara correndo, colocando bala no retrovisor, correndo rapidão, e na outra fileira do carro, tinha um cara só pedindo dinheiro. E aí eu fiquei pensando, falei, olha que interessante, velho, o cara trabalhando, tipo assim, vendendo bala, e outro cara pedindo dinheiro. O cara tinha perda, mesma condição do outro cara de vender bala. Saca? Então, tipo assim, muitas vezes, se eu desse o dinheiro pra aquele cara que tava pedindo, em vez de comprar a bala do outro cara que tava trabalhando, Você não tá atuando eu não tô atuando de fazer isso. Porque assim, imagina se você tá vendendo bala. Aí você pensa assim, pô, eu tô aqui me esforçando, correndo pra cima e pra baixo, e o outro cara tá só pedindo. Então eu vou parar de vender bala e vou pedir. Sacou? Então você não estimula uma coisa boa. Então tem que ter cuidado com isso. E pode ver esse aspecto de, tadinho, o cara tá pedindo dinheiro. Beleza, é difícil e tal, mas a forma correta de você fazer é comprar a bala do outro cara. Que o cara tá trabalhando, o cara tá se esforçando. E isso vai dar o exemplo pro cara que tá pedindo. Exatamente. Porque o cara vai olhar assim, velho, pô, o cara tá os conseguindo. caras não me deu dinheiro, mas o cara tá vendendo as balinhas. Exatamente. Pô, mas o que eu posso fazer pra Nivela fazer a mesma coisa? É exatamente isso. Tem mais algum aspecto que vocês gostariam de trazer nessa relação de como ser bom, mas não ser tolo? Cara, acho que a gente já falou muita coisa, né? Eu penso que a gente atuar com observação pra saber identificar esses momentos é importante, né? Tipo, saber como o que o cara tá fazendo com o bem,
fazer essas reflexões, pô, velho, tem que ensinar, eu tô ensinando ou eu tô dando? Eu tô fazendo pela pessoa? Várias coisas assim, eu acho que a gente consegue identificando. E uma reflexão que eu acho que é importante, que a gente até trouxe também, é de não só observar quando a gente está sendo bom, quando a gente está fazendo um bem e quando a gente está sendo tolo. Mas o contrário também, de quando a pessoa está fazendo um bem pra gente e quando a gente está fazendo uma pessoa de tola também. Então isso é importante. A gente tá Isso é verdade. abusando. Tá abusando. É interessante isso. Porque assim, se você me perguntar assim, você acha que alguém já abusou de você nesse sentido? Sim, eu tenho experiências com isso. Você já abusou de alguém? Não, você tem. Então, Aí já fica mais difícil, né? todo mundo fala, não. Com certeza, aquele cara, aquele cara é uma sanguessuga. Mas você já abusou de alguém? Não. Interessante, né? Eu Todo mundo. nunca. E é igual foi que você até contou aquela experiência lá de perguntar, tipo, pô, já percebeu que numa roda assim, a galera conversando, sempre tem alguém que vai ser pessoa desinteressante, que a pessoa fala, você não fica... Chato, né? Sabe chato. aquela pessoa chata? Quem já conversou com uma pessoa chata na roda? Aí todo mundo levanta a mão. Você tem amigo chato e tal, tem pessoa parente chata e todo mundo... quem tem, levanta a mão. E quantas vezes você é pessoa chata? Não. Eu não. Sempre interessante. A conta não bate, né? Isso mostra claramente que a gente não consegue identificar isso que o Diabo tá falando, no sentido de, tá, e você? Qual foi a vez que foi? Porque é interessante isso, velho. Isso aconteceu comigo, e a pergunta que a gente fica de reflexão. Porque eu tenho experiência no qual eu fui e eu falei, pô, velho, não atuei bem, atuei de forma que eu tava meio que abusando da pessoa. E se você não tem provavelmente uma experiência assim, é porque você já fez e não tem consciência. Entendeu? Eu tenho minha mente sã porque eu já falei que eu já fiz. Boa, Então foi só uma vez. Foi só uma vez, nunca mais. Nunca mais. Mas é claro que a gente tem esses dois momentos, né? Onde a gente tá abusando às vezes de alguém e a gente não tá percebendo isso, ou percebe, né, na verdade. A gente percebe porque o abusar, muitas vezes a gente acha que é tipo pedir. Mas, por exemplo, se você muitas vezes não pede, mas deixa o outro fazer sempre, você tá abusando. Por exemplo, sua mãe sempre limpou suas coisas. Eu nunca pedi pra minha mãe. Mas, de certa forma, pode ser um abuso, porque você deixou de fazer. Você não teve iniciativa de fazer. Eu não vou fazer porque o outro sempre faz. Tá tranquilo. Isso, de certa forma, é um abuso. Porque as pessoas também, esse conceito, mas eu sou de boa, eu não fico pedindo nada pros outros. Mas você também não faz. Então, tipo assim, você tem que levar em consideração. E eu acho que esse tema é muito interessante, porque tudo que a gente traz aqui nesses podcasts é mais pra nós. Hã? É a realidade. Que a gente tá tentando estender o bem. Exatamente. Mas são coisas que acontecem na vida cotidiana de qualquer pessoa. Inclusive na nossa. Inclusive na nossa, isso aí com certeza. Mas que às vezes a gente não consegue refletir sobre isso, não consegue ter consciência disso. Né? E igual a gente trouxe vários aspectos de como ser bom, né? Assim, é reflexão que a gente tem das nossas experiências e a gente está tentando reproduzir. Né? Não que a pessoa vai fazer exatamente isso de acordo com o que a gente está falando e vai dar o mesmo resultado. Né? Eu não falo não só desse podcast, desse tema em específico, mas dos outros também. Mas, igual a gente trouxe vários aspectos de bem, vários aspectos de como não ser tolo, né? Porque a gente fez esse parâmetro assim. E tem uma mensagem que vocês vão saber melhor um axioma, na verdade, vocês vão saber mais na íntegra, que é das gerações futuras. Que as gerações futuras sejam mais felizes que a É uma- nossa. É o maior prêmio que se pode O maior aspirar. prêmio que se pode aspirar. E eu acho que isso Vamos levar aqui na íntegra. É porque eu falei inverso. Fragmentos, né? Eu falei inverso. Vocês vão falar ela por inteiro, mas acho que vai muito desse aspecto de como ensinar a ser bom, mas não ser tolo também. Principalmente nessa relação de pai e filho, né? Porque pai e filho, quando tem essa relação de pai e filho, eu acho que vai mais próximo, né? Você consegue acompanhar melhor, né? Quando por exemplo, amigo ou pessoa que você não conhece, você não vai saber exatamente se a pessoa está atuando com aquilo ou não. Aí pode falar. Fala que chama. O maior prêmio que se pode aspirar Fazer que as gerações futuras sejam mais felizes que a nossa. De novo.
o maior prêmio a que se possa aspirar é fazer que as gerações futuras sejam mais felizes que a nossa. E aí, encerramos mais um É. episódio. Yeah. Falou! Valeu! Valeu!